Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 27 de abril, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre doutrina social da Igreja, como nós iniciamos no dia de ontem. Hoje, antes de entrar nos documentos da doutrina social da Igreja, eu quero apresentar os 10 princípios da economia de Francisco e Clara. O Papa Francisco, ele tem falado muito nos seus documentos, nas suas mensagens, a respeito da economia atual, que é uma economia que exclui, uma economia que aumenta o fosso entre ricos e pobres, uma economia que mata. Ele usa uma expressão forte, porque é uma economia que deixa à margem milhões e milhões de pessoas por causa do desemprego, por causa da pobreza, por causa das migrações, por causa de todo tipo de exclusão. Ou seja, aqueles que têm muito acabam tendo cada vez mais, e aqueles que têm pouco tendo cada vez menos. Isso é uma grande injustiça. Então o Papa Francisco tem convidado a juventude a fazer um caminho diferente, a pensar de maneira diferente. Então esses 10 princípios que ele coloca expressam a vocação da economia de Francisco e Clara. Foi um processo construído com a participação de representações dos jovens e de cientistas, de economistas do mundo inteiro. Muitos se reuniram ao redor do Papa para discutir de uma maneira mais ampla, de acordo com a doutrina social da Igreja, de acordo com os ensinamentos da Igreja, esses princípios. Então vamos lá aos 10 princípios. O primeiro deles: cremos na ecologia integral. Cremos em uma ecologia integral que reconheça as relações humanas, sociais, ambientais, políticas e econômicas, que esteja respaldada nos valores franciscanos e clarianos que garantam a vida em sua dignidade e que não seja nociva aos demais seres, que parta do fundamento de que tudo aquilo que existe e vive deve ser respeitado. Segundo princípio: cremos no desenvolvimento integral. Cremos que só é possível pensar em desenvolvimento aliado ao cuidado da criação, com a participação dos empobrecidos nos processos de construção das políticas sociais e econômicas. Cremos, assim, no desenvolvimento humano integral, como o princípio fundamental das mudanças estruturais necessárias, o qual pressupõe a soberania dos povos e a luta nos territórios, e sugere uma economia solidária, fraterna, ecológica e democrática. Nós vemos isso aqui na sua encíclica Fratelli Tutti. Depois, o terceiro princípio: cremos em alternativas anticapitalistas. Cremos no bem viver, porque o capitalismo é um sistema econômico cujas leis próprias geram exclusão e desigualdade, pelo que se faz um sistema insuportável e que precisa ser superado, juntamente do colonialismo e do patriarcado. Cremos que um suposto capitalismo inclusivo é contraditório com a opção pelo respeito à criação e por uma ecologia integral, e não é a resposta para a crise que vivemos. Cremos, portanto, que o bem viver é a filosofia prática que nos faz caminhar na direção da nova economia construída sob o paradigma da igualdade, da sustentabilidade e da cidadania. Princípio quarto: cremos nos bens comuns. Cremos nos bens comuns, porque o neoliberalismo, que é a versão contemporânea do capitalismo, acentuou as características de uma economia que mata, com a idolatria ao capital e ao mercado. Cremos se tratar de um pensamento limitado, que recorre à mágica teoria do gotejamento, como única via para resolver os problemas sociais,
a qual, por sua vez, não funciona, pois o mercado não regula tudo. Pelo contrário, torna a política refém de uma economia tecnocrática e prejudica o necessário papel do Estado na garantia dos direitos sociais inalienáveis, pois privatiza direitos e estatiza prejuízos. Quinto princípio: cremos que tudo está interligado. Cremos que a superação da crise se dá por caminhos onde tudo está interligado, inclusive as soluções diante da crise socioambiental, que possuem implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas, políticas e que afetam principalmente os empobrecidos, os povos originários e tradicionais. Vejam, irmãos e irmãs, esses 5 primeiros princípios, de quanta coisa nos fala, porque a pobreza, o sofrimento, o desmatamento, a falta de cuidado com a casa comum, a exclusão, o fosso entre ricos e pobres, tudo isso não é vontade de Deus, é construção humana. Se nós temos uma sociedade injusta, é porque nós a construímos assim, não é porque Deus queira. Então, rezemos para que a economia seja diferente, que a economia esteja submetida e não governe tudo. Não é o dinheiro que deve mandar, não deve ser assim nas nossas relações. Então que Deus nos abençoe, abençoe o nosso mundo e nos traga dias melhores, porque isso é possível e Deus quer que seja diferente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.